para dar a vida por você. É você mesmo que mora em Arco Verde, que está aqui no dia 15 de agosto de 2026. Quase 2000 anos depois da morte de Jesus. Como você é especial. Você é tão especial que quando Jesus passou pela turbulência desse planeta, que ele estava na cruz, no meio de dois malfeitores, ele olha para o céu, um sofrimento intenso, crucificado, amarrado, pregado na cruz, com a coroa de espinho cortando a sua fronte. Ele olha para o céu, a natureza se rebela e ele grita em alta voz pela última vez antes de morrer. Ele grita assim, ó, presta atenção, presta atenção aqui. Ele olha para o céu, os anjos na expectativa olhando para baixo. E olhavam para baixo, olhavam para Deus, olhavam para baixo, olhavam para Deus. Na expectativa de Deus dizia assim: vai lá buscar o meu filho. Voem depressa. Mas se Jesus não tivesse perseverado até o fim, nós estaríamos perdidos. Aí Jesus olha para o céu e diz assim: tetelestai. Em outras palavras, na nossa língua quer dizer assim: está consumado. Jesus, ele vai sair do santuário para vir buscar os seus filhos. O Espírito Santo vai sair da terra e vai voltar para o céu. Há uma inversão dos deuses. Deus, Espírito Santo, vai sair e Deus Filho, ele sai do santuário, se apresenta diante do trono do Pai, o reverencia, e o Pai dá uma ordem: vai buscar os teus filhos. Sabe, queridos, é por isso que nós temos que estar preparados. É por isso. É por isso que você precisa de agora em diante ficar assim no silêncio extremo. Eu não sei se você está precisando de uma oportunidade, eu não sei. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas e percebemos que o Deus Espírito Santo, ele penetra na nossa mente. E ele impulsiona eu e você a pedir perdão, e a gente vai pedir perdão. E Deus está pronto para perdoar você e pegar o seu pecado e lançar nas profundezas do mar. Mas infelizmente, alguns dos seres humanos ou dos filhos de Deus que também erram, têm uma maneira de ressuscitar o pecado, de praticar o pecado novamente, e recorre a Deus. E se a gente pudesse ouvir a voz de Deus, ele ia dizer simplesmente assim: ó, eu já te perdoei. Se pudesse entrar na nossa mente, no nosso coração, assim, fisicamente, ele ia dizer de novo, novamente. Falar do assunto que nós vamos falar essa manhã é gostoso, mas é preocupante. Mas antes, conta-se uma história de um casal. Esse casal morava numa vilazinha pequenininha, quase uma cidade, muito pequena. Eles eram donos de uma farmácia. Só tinha ele de dono de farmácia. Tudo lá só tinha um colégio, um posto de saúde, uma delegacia, um supermercado, e ele era dono da farmácia. Ele foi criado desde pequenininho, o pai dele dizendo assim: Deus não existe. E aquela criança foi crescendo,
Quando ele tornou-se adolescente e jovem, ele tornou-se um ateu. O que é o ateu? Ele não acredita em Deus. E o pai dele incentivava: Deus não existe, tudo isso acontece por nossas forças. E um dia ele fechou a farmácia e deitou-se na sua cama, a esposa do lado. Ontem eu falei, vou repetir para as irmãs que não estavam aqui ontem. Todas vocês deveriam ser formadas em bombeiras. Tem algum bombeiro aqui? Não, né? Policial tem? Tem? Tem policial? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, para acalmar os homens, vocês precisam ser mulheres virtuosas, sábias e bombeiras. Por que bombeiras? Porque a mulher sempre diz assim: calma, amor, tenha paciência, Deus vai agir, tudo vai dar certo. E nessa noite ele estava ali, começou a reclamar e disse assim: olha, eu não aguento mais esse povo. Todo mês eu tenho que investir em medicamento, tenho um caderno desse tamanho, que eles vêm aqui, compram e dizem assim: anote aí, depois eu pago. Na era que nós dizemos, não tem mais isso, né? Ou é cartão de crédito ou é dinheiro vivo. Dificilmente eu tenho comércio vende fiado. Quando alguém vai se consultar com você, eles perguntam assim: tem prego aí? Pendura lá no cadinho, né? Não, né? Você não quer. Não. E esse lugar tem essa farmácia assim, um cartão, um caderno doce, ele reclamou e ela disse assim: meu amor, Deus vai tomar conta de tudo. Que Deus não existe. E muitas vezes Deus prova a nós, com seus filhos, por amor. Eu não sei se você está passando pela prova. Eu não sei se você já passou pela prova. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que muitas vezes você está tão angustiado na prova. Mas lembre-se de uma coisa: Deus lhe coloca no colo para você suportar a prova. Ele não deixa você sozinho, ele passa com você. Quando ele estava conversando, ele ouve um barulho lá na porta do apartamento que ele morava em cima, comércio embaixo, farmácia, e alguém bateu na porta do corredor. Ele olhou, tinha uma garotinha e ela trazia uma receita. Quando ele olhou lá para baixo, a garotinha de mais ou menos 10, 12 anos olhou e disse: moço, por favor, me ajude. Ele disse: o que foi? Ela disse: meu pai viajou, a minha mãe desmaiou, está lá no chão. Se eu não levar esse remédio, a minha mãe vai morrer. Ele olhou para a esposa e disse: mais um que vai mandar anotar na academia. Ele desceu chateado, era madrugada. E quando chegou lá, ele entregou a receita, ele olhou para a criança, abriu a porta da farmácia até a metade, não acendeu a luz, pegou o remédio, entregou. A menina disse assim: obrigado. Anota aí que quando meu pai chegar ele paga. Ele ficou chateado. A menininha pegou o remédio, colocou na mão e saiu correndo. E ele foi andando e ela correu. Chegou lá na esquina do povo. Ele voltou para casa chateado, fechou a farmácia, subiu e começou a reclamar. E a esposa disse: calma, meu bem, calma. Depois dela paga. Eles começaram a cochilar ali. De repente ele levantou ela, botou a mão no peito dele e disse assim: o que foi que aconteceu? Ele disse: eu dei o remédio errado. Se a mãe daquela garota tomar, ela vai morrer. A
culpa vai ser minha. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Na frente da parte de cima da casa tinha uma varanda, tinha uma casa muito bonita. Aquele dia à noite estava espetacularmente bonita, cheia de estrelas. E ele lembrou que ele nunca tinha dado valor a Deus. Porque o seu pai disse que Deus não existia. Ele começou a caminhar para um lado e para o outro. Depois ele se lembrou e disse: não tem a quem recorrer. Ele olha para o céu e ele começa um diálogo com Deus. Ele diz assim: Deus, você existe. Sabe por quê? Porque meu pai me ensinou que essa história de Deus não é verdade, que você nunca existiu, que você nunca existirá. Mas Deus, eu não tenho a quem recorrer. Eu preciso de uma oportunidade, nem que seja a última. Por favor, Deus, eu preciso que o Senhor me ouça. E o que aconteceu naquele momento foi simplesmente isso. Muitas vezes Deus responde no silêncio. Enquanto nós estamos desesperados, amargurados, desesperados, chorando sem saber o que fazer, Deus está na frente, agindo, e Ele vai agir, Ele vai nos ajudar a resolver o problema. Daqui a pouco, quando eles estavam conversando, ele olhou lá embaixo a menininha de novo. Moço, por favor, me ajuda, pensou ele. Matei a mãe dessa menininha. Ele disse: espera aí, rápido. Ele desceu, acendeu a luz da sala dele, a luz do corredor. Ele disse: o que houve, garota? Ela disse: quando o senhor me deu um remédio, eu coloquei ele com tanta esperança na minha mão, eu saí correndo. Quando eu dobrei na esquina, na frente da minha casa tem uma calçada, tem alguns degraus. Quando eu fui subindo, eu tropecei, caí. O remédio caiu no chão, quebrou. O senhor pode me dar outro? Ele vai agir. Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas nós precisamos acreditar que Ele já está agindo. Como você chegou aqui? Sabe, quando nós olhamos para os nossos problemas, muitas vezes, nós não vemos como resolver. Quem é você nessa manhã? Quem é você nessa manhã? Eu não sei teu nome, eu não sei onde você mora, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas quem é você? Quarta perguntinha última nessa manhã. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Obrigado. Nós somos igual a isso aqui. Pó. Fraquinhos. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Quando você voltar ao pó, onde você vai passar a sua eternidade? Quando você olha para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, como você os vê? É tão bonito, né? Quando você começa a namorar,
Como é seu nome, irmã? O seu. Climéria. Como? Climéria. Climéria? Bonito seu nome. Não é só o nome que é bonito. Você é uma gracinha. Bonita. 2 vezes. Você é bonita porque é filha de Deus e porque aos olhos de Deus você é especial. Amém. Creia nisso. Vamos abrir a Bíblia? São 3 versinhos bem rápido, porque senão vira vigília. Lá em Colossenses, capítulo 5. Capítulo 3, melhor. Versinho 18 até o 20. Colossenses, capítulo 3, versinho 18 a 20. Aqueles que acharam, digam amém. Tem alguém da misericórdia? Eu espero. Colossenses está ali vizinho de Gênesis, entre Gênesis e Êxodo, é isso? Estou brincando com vocês. Diz assim o verso 18: Homens, prestem atenção. Olha o que diz o verso 18: Vós, mulheres, estáis o quê? Sujeitas a vosso próprio marido, como convém aonde? Eu quero ouvir, como convém? No Senhor. Você, mulher, está sujeita ao seu marido, se ele for do Senhor. Não é que você precisa maltratá-lo se estiver longe de Jesus, porque a submissão de uma esposa, eu queria até trocar essa expressão aqui, a Bíblia fala marido, mas eu falo esposo e esposa, porque marido e mulher você acha em qualquer lugar, mas esposo e esposa são aqueles especiais que Deus prepara para você. Eu lembro que antes de conhecer a Nilda, eu morava na Bahia. E tinha um pastor lá que sempre foi meu amigo, e eu encontrei lá. E ele dizia assim: irmão Elias, você precisa casar, irmão. Olha, tem a irmã fulana. É assim que acontece. Tem uma pessoa ali, sabe? Tem uma irmã, ele me falou, tem uma irmã ali que ama você demais. Eu digo, é mesmo? Mas painho, mas mãinha, né? Assim que o baiano fala. Eu disse, pastor, me responda uma coisa, como é que ela me ama se ela nem me conhece? Aí ele falou assim, não, porque ela percebe que você é homem de Deus, você tem as qualificações que ela quer. Aí depois ele chegar, não esquece aquela, tem outra. Aí depois ele diz, esquece a outra, tem mais alguma. Aí eu digo, nossa, como eu estou famoso. Olha para mim, pastor. Ele olhou e disse, eu não quero saber de mulher. Ele fez o quê? Se um homem chega para outro homem e diz, eu não quero mulher, não preciso falar, mas só pensa, o que vai passar na sua cabeça? Eu morava sozinho, tinha minha vida pessoal equilibrada. Eu disse, pastor, eu não estou esperando uma mulher, estou esperando uma esposa. É diferente. Eu cheguei a estar noivo depois de um tempo. Um dia chegou um missionário lá na minha casa, ex-traficante, ex-ladrão, ex-assassino. Disse, quero falar com você. Ele fez uma semana de oração poderosa. Ele entrou na minha casa, fechou a porta da minha casa por dentro e disse, eu vim aqui só lhe dar um convite, um aviso. Eu disse, o quê? Ele disse, acaba com esse noivado, que isso não é de Deus. Deus tem algo para você bem melhor. Ele disse, tá louco? Olha,
pastor, salão de recepção, tudo pronto daqui a 3 meses. Ele disse, delega tudo isso aí. Em pouco tempo ele vai te mostrar. Ele tem algo melhor para você. Em pouco tempo, realmente Deus me mostrou. Antes do meu matrimônio. E eu só me lembrava daquele negão assim, alto, forte, com o dedo na minha cara. Termina isso, que não é de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque muitas e muitas vezes nós olhamos o exterior, mas Deus olha o interior. E só tem interior com Deus quando você é uma esposa. Talvez eu vá falar algo aqui nessa manhã e você vai se assustar. Eu não sei se eu vou voltar aqui mesmo, mas para mim, em primeiro lugar, quem está falando não é o Elias, é aqui, ó. E aqui continua dizendo assim, ó. Vós, maridos, verso 19, amai a vossa mulher ou a vossa esposa, e não vos irriteis contra ela. É uma ameaça? Não, não é uma ameaça. Isso aqui é Deus falando para nós, esposos. Não amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra ela. Ah, minha esposa é chata demais. A minha esposa faz isso, faz aquilo outro. Nós fomos visitar um casal lá em Caruaru e um falava um do outro na nossa frente. Ele é assim, é assim, é assim, é assim. Depois eu, meu Deus. Aí ela disse, agora é minha vez. Ele é assim, é assim, é assim. Só coisas ruins. Sabe por quê? Porque nós seres humanos olhamos só os defeitos. Mas às vezes não olhamos as virtudes. A minha avó dizia assim, olha, não existe bom sem defeito, nem ruim que não tenha qualidade. Eu não sei se você observa as qualidades do seu esposo. Eu não sei se você observou as virtudes da sua esposa. Mas aqui tem uma promessa de Deus. Que quando ele diz assim, ó, não estáis, vós mulheres estáis sujeitas a vossos esposos, e vós maridos amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Aí vem os filhos. E aos filhos, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável a quem, nós? Ao Senhor. Aqui é um resumo do que é a família. Marido, pela hierarquia, esposa e filhos. Hoje nós estamos, irmãos, vivendo uma geração difícil. Filhos desobedientes, filhos desordenados, filhos mal educados, filhos que não ouvem os pais. O meu filho mais novo, eu morava na Bahia, e um dia ele ligou para mim e falou assim, é natural do jovem. Eu ouço o que ele falou para mim. Eu atendi o telefone, eu vi que era ele, e disse assim, e aí, coroa? Eu, pá, desliguei o telefone. Aí ligou de novo. O que foi isso, coroa? Eu, pá. Ele ligou pela terceira vez e disse, está com problema no ouvido, coroa? Eu, pá. Demorou um tempinho, ele ligou e disse, bença Bahia. Eu disse, aprendeu, foi? Eu não sou coroa, porque coroa você encontra na catraca da bicicleta. Me respeite, eu sou seu pai. Enquanto eu existir, faça eu ou não faça, eu serei seu pai. Me respeite.
Foi remédio. Sempre. Tudo bem, pai? Como é que está o senhor? O Júnior, nossa, me manda mensagem. Dia dos pais, eu amo você. Você é o melhor pai do mundo. Eu brinquei com ele. Mentira! Eu tenho um filhinho, 10 anos, Samuel. E ele diz: pai, eu crio Samuel na maioria das coisas que o senhor me orientou. Ser esposa ou esposo nos dias de hoje é difícil. Eu lembro quando meu pai ainda era vivo, ele disse: filho, antigamente o filho chegava para o pai antes de dormir e dizia o quê? Sua bênção, meu pai. Olha que frase bonita. Em outras palavras, papai me abençoa, mamãe me abençoa, me dê sua bênção. Meu pai e minha mãe só ia dormir quando pedia a bênção do pai e da mãe. Ele disse: vai chegar um tempo, filho, que os filhos vão dizer assim: bença mãe, bença pai. Já chegamos a esse ponto? Sim ou não? Sim ou não? Bença mãe, bença pai. Eu acho que não, acho que a gente ultrapassou. Porque a geração dos filhos estão extremamente desobedientes. Eles estão praticamente dizendo assim: ó, pensa, besta pai, besta mãe. Leva a namorada para dormir em casa. Sai, não avisa, volta no outro dia, não dá nem satisfação. Mas tem duas pessoas culpadas. Quem seria? Os pais. Porque essa biblioteca diz assim: ó, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que ela seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, temente ao Senhor. Hoje à tarde nós vamos ver a origem da desobediência. Como é que começa? Por isso você não pode perder hoje à tarde. Por isso você tem que fazer um esforço. Tem um trabalho missionário na visita, vai antes, 4 horas, 6 dias, para que a gente possa aprender. Porque todas as vezes que a minha esposa faz essa palestra, eu digo que eu aprendi algo diferente. Porque a Bíblia, ela se renova quando? Cada manhã. Se renova de tarde, à noite, de madrugada. Já prestou atenção quando você lê, você faz: nossa, que coisa linda. E no outro dia você vai ler: eu aprendi algo diferente. A gente vê os casais em guerra, discussões. Essa semana tem 15 dias, nós somos líderes da nossa igreja. Eu sou a senhora Hilda, é diretora da Escola Sabatina, e nós somos diretores do Ministério da Família. Todas as sextas, no pôr do sol, nós vamos visitar uma família da igreja. E eu fui visitar, nós fomos visitar um casal, ele 80 anos, a esposa, se não me engano, 72. Aos olhos humanos, um casal exemplar. Eles estavam felizes quando nós fomos ali, prepararam um lanchinho para a gente. Nós somos muito amigos desse casal. E eu disse: irmão Francisco, o que é que o senhor pode dizer desse tempo todinho casado, 59 anos? Ele disse: respeito. E ela disse assim: e olha que antes dele se converter, ele não me respeitava. Mas eu tenho respeito, porque ele é o meu esposo. Hoje é líder da igreja, já construiu várias igrejas. É um homem realmente de Deus. 8 filhos, todos na igreja. Dos 8, 4 anciãos de igreja e os outros de departamento. Uma vez eu cheguei na casa dele e de manhã logo cedo
Ele saía de quarto em quarto. Olha o culto. Olha o culto. Jesus está aqui, vem para casa. Dois sentavam lá, encostavam na mãe, eu disse, vale a pena? Ele disse, vale. Um dia desse eu conversando com ele, eu disse, valeu a pena? Ele disse, claro que valeu, olha aí. Nós somos o que, igreja? Barro. Pó. Se eu pudesse pegar você, machucar você, deixar o pó, colocar em cima de uma bancada e fazer assim, para onde iria o pó? Para o espaço. Você deixaria de existir. Deixa o jardim aqui. Foi só uma ilustração. Tão bonitinho, não é? Você quer esse jardim? Quer? Você não respondeu ela, mas a irmã abriu o sorriso para ele. Eu vou dar algumas características aqui bem rápidas. Primeira, você, marido ou esposa, precisa ter sinceridade. Quando a esposa diz para o marido assim, eu não concordo, não quer dizer que ela não está respeitando o marido. Há divergência nos casais. Há divergências de opinião. Mas nós precisamos ser sinceros um com o outro. Isso pressupõe que parte de uma outra função. E uma outra palavra, que se o casal não tiver, irmãos, não vão permanecer juntos. Nossa, que palavra é essa? Diálogo. Casal que não dialoga, que não conversa, que não diz assim, senta aqui, isso e aquilo outro, papapá. Quantas vezes a minha esposa chega para mim e diz, ei, meu amor, senta aqui. Eu vou, sabe por quê? O cara já começa pegando no meu pé. Meu amor. Aí me quebra todinho. Eu posso chegar em casa, nervoso, agitado. Ela faz assim, meu bem, vamos conversar? Só não pode falar essa palavra quando for dormir, tá? Porque há uma estatística que o homem ele fala em média 12.000 palavras por dia, você nem percebe. E a mulher sempre é na frente. A mulher fala 24.000 palavras por dia. Vocês sabiam disso, mulheres? Aí seu marido sai para trabalhar, você fica em casa. Você não pode acumular as palavras do outro dia. Aí quando o marido chega, ela fala de quê? Fala do cachorro, do filho, da chuva, da comida que esqueceu. Ela vai falando tudo junto. E nós homens, a gente é meio que devagar, a gente vai pegando as coisas assim. Depois. Mas são casais. Se você não quer passar por isso, ouça Paulo. Paulo diz assim, ó, aos casados, eu ia lhe dar um vaso. Deixa eu aqui. Minha princesa, foi sem querer, tá? Ela fez assim pra mim. Assim. Pode deixar, irmão, deixa comigo. Isso! Tá vendo como eu gosto de pessoas que me ajudam? Pode deixar aí, eu já vou fazer a iniciação. Obrigado, viu? O irmão já chegou e já disse para mim, não está precisando de alguma coisa. Eu disse, eu vou precisar que você dê essa câmera um pouquinho mais para trás. Mas está tudo bem, esqueçam já. Vem cá, foi eu que chutei esse vaso ou ele caiu? Eu chutei.
Segundo ponto, nós precisamos ser o quê? Humildes para ouvir, pensar, refletir e dizer assim, realmente você tem razão. Realmente eu errei. Realmente eu preciso mudar. Realmente vou me esforçar para não fazer mais. Quando Deus ele está no seu casamento, na sua casa, com a família, com o marido, com a esposa, o seu lar é diferenciado. Vocês querem saber de uma coisa? Terceiro ponto. Oração. Quando o casal não ora, não vai dar certo. Quando o casal não busca Deus, provavelmente vai dar errado. Porque nós não somos qualquer um. Nós somos filho e filha de Deus. Nós precisamos de um poder maior. Porque o próprio Cristo tem falado para nós todo dia, cuidado, porque o vosso adversário está rondando ao seu derredor. E Deus ele é tão bom, irmãos, que ele coloca anjos ao nosso redor para nos proteger, para cuidar de nós, para não deixar que os dardos inflamados invadam a nossa casa e destrua uma família de Deus. 81% dos casamentos aqui no Brasil terminam em divórcio. É absurdo. 81%. Como é difícil. Quando nós temos sinceridade, quando nós somos humildes, e quando nós somos homens e mulheres de oração, nós somos acompanhados por uma coisa primordial que Deus nos concede: a sua graça. Ouça Deus falando para você assim: a minha graça te basta, meu filho, minha filha. A minha graça é suficiente para você. Porque mesmo que você erre, mesmo que você desobedeça, mesmo que você volte a errar, a minha graça te basta. Porque um dia você vai olhar para o céu e dizer: Senhor, basta. E eu gosto de pesquisar. Eu fui pesquisar. Eu disse: que significa graça? Graça significa proteção. Graça significa Deus conosco. Graça significa que um dia, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. E quando a gente tem um coração agradecido, cheio de graça, cheio de proteção, a nossa redenção se aproxima. Aí você pode chegar na sua casa e dizer assim: eu vou cantar. Aí você chega na sua casa e você reconhece que você não sabe cantar. Mas que você, quem sabe assoviar. Você está louvando parecido com um instrumento. Aí você lembra do Arautos do Rei. Aí você lembra de uma música recente do Arautos do Rei, que diz assim: mesmo em meio ao vale da sombra da morte, eu sou contigo, eu vou com você, eu estou providenciando tudo para você. Espere só um pouco mais. Aí você começa a lavar os pratos ali, a esposa, e ela vai cantando. O esposo não está em casa. Os filhos foram para o colégio. Aí ela canta assim, ó: é só um pouco mais,
um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, a bênção sem par. Você pode cantar, você pode colocar a letra que você quiser e Deus está lá no céu. Canta, filho, canta, filha. Louva, louva, agradece. Porque se nós somos graciados por Deus, nós temos a proteção de Deus. Se nós não temos a graça de Deus, nós somos desgraçados. Nós estamos jogados à toa. Por um momento, Deus, Ele deixa você do jeito que você quer. Ele é o único Deus que espera. Mas Ele também fala para nós assim, ó, esperai com paciência no Senhor. E nós somos ansiosos, a gente quer na hora. A minha mãe orou 17 anos pelo meu pai. E meu pai era um carrasco, prostituto, beberrão, fumava. Meu pai chegava a fumar 2 maços de cigarro, maço, não é carteira, num dia. Terminava esse dia praticamente no outro, só ia dormir bêbado. Saía na sexta, voltava na segunda, no domingo à noite, jogando, prostituindo. A minha mãe, que eu não sei como é que se chama aqui, é galinheiro, né? Aqueles galpão que tinham galinha. E minha mãe gostava muito de galinha. E um dia, de madrugada, ela ouvia as galinhas, uma polvorosa, aquela gritaria das galinhas. E ela abriu a porta e ela foi olhar o que estava acontecendo com as galinhas. E quando ela chegou lá, quem estava lá era o meu pai com uma prostituta no galinheiro. Ela olhou, voltou para casa e disse: é uma galinha mesmo. 17 anos lá. Um dia ela estava na igreja. O meu pai sentou bêbado, urinado, lá no último banco. O pastor pregou sobre o amor, sobre o perdão, sobre a benevolência, sobre cuidar da família. Ele era um homem trabalhador. E no final o pastor disse: quem aceita Jesus como seu salvador? Ele disse: eu. Minha mãe tomou um susto, todo mundo olhou para trás. Ele levantou-se e disse: bem bêbado, tudo minado. Vieram com ele à frente, minha mãe chorando. Ele segurado ali pelos outros. Saiu da igreja. Minha mãe disse: isso não é verdade. Chegou em casa, colocou ele na cama, ele arriou. No outro dia ele falou assim: vem cá, eu quero falar com você. A minha irmã olhou para ele, não entendeu. E ele: nega, vem cá. Porque ele só falava assim com a minha mãe: mulher, vem cá, traz a minha toalha, meu chinelo. Mulher, coloca a minha comida. E ela orando. Deus responde sim, não, ou espera um pouco. Quando é um sim, a gente louva. Quando é um não, ele diz: o senhor não gosta de mim? Mas nunca diz assim: Senhor, faça a sua vontade em mim. Eu desci também para falar com vocês agora no final dessa mensagem. Porque eu estou contemplando o semblante de cada um. Eu não sei o seu nome, mas eu sou bom de memória. Se eu encontrar professor em algum lugar, eu vou lembrar de você. Como é seu nome? Marcione. Como? Marcione. Marcione. Isso. Quase é idade, tá, irmã? A gente vai perdendo a audição. Mas um dia, quando eu chegar lá no céu, Marcione, Deus vai
fazer lembrar de você e do seu nome terrestre. Porque lá no céu nós vamos ter um novo nome. Há um novo nome lá na glória. Você sabe, não? É o meu. Sim, é o meu. Você sabe o seu nome lá no céu? Você quer ter um novo nome? Mas para ter um novo nome você precisa estar lá. Minha mãe deixou meu pai dormir. Quando ele acordou, aí ele falou: nego. Ela chegou perto dele e disse assim: você está bem? E ele olhou para ela: por quê? Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Faz um favor para mim. Pega aquela garrafa de cachaça, joga no lixo. Pega aquele cigarro, joga fora. Não beba ninguém, porque não presta. Aquilo que a gente não quer para nós, a gente não dá para os outros. Joga fora. E o mais interessante, ele falou: a partir de hoje, até hoje, você teve um marido. A partir de hoje você vai ter um esposo. Minha mãe chorou. Meu pai faz 12 anos. Está dormindo no Senhor. Eu tenho uma saudade intensa do meu pai e da minha mãe. Quando meu pai morreu, eu estava no Espírito Santo fazendo a obra lá, não tive. Parei tudo, fui correndo para abraçar o meu pai. Quando eu entrei numa igreja grande, assim, cheia de gente, as pessoas abrindo, eu cheguei diante do corpo. Eu não acreditava, porque a morte não é para nós. Eu disse assim: pai, eu amo o Senhor demais, eu vou encontrar com o Senhor na eternidade. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de morrer ele falou assim: filho, eu tenho certeza da minha salvação, mas não se meta besta de não estar no céu. Olha a expressão. De vez em quando eu lembro disso: ei, ali não se mete a besta, porque tem alguém que vai subir com você de mãos dadas para a eternidade. Amém. Meu papai e minha mamãe. Fazem 7 anos eu estava lá na minha casa em Londrina. Esperem, irmãos, eu vou terminar, não sei se vocês querem ir embora. Aí o meu ex estava bem doente. O Junco, meu filho, ligou para mim e disse: pai, eu estou aqui no hospital, o vovô acabou de falecer. 7 horas da noite. Minha mãe estava internada em Caruaru. Ele disse: pai, eu sei que o senhor é forte. Pai, a vovó faleceu. Não existe dor que se compare a você perder a sua mamãe. Eu não sei quanto é que perder a sua mãe, a sua genitora, aquilo que criou você, que amamentou você. Eu não pude vir para o sepultamento da minha mãe. E eu queria ver o túmulo, pelo menos o túmulo da minha mãe. E eu falava para minha irmã: onde é que ela está sepultada? Está sepultada em Riacho das Almas. Ela foi a terceira do cemitério, que era um cemitério particular. Eu fui a primeira vez fechado. Fui a segunda vez fechado. E um dia eu disse: amor, vamos lá, eu quero ver o túmulo da minha mãe. Estava aberto, irmãos. Eu entrei, fui caminhando aquelas ruas, cemitério vertical. Não tem na sepultura, é só gaveta. Eu comecei a andar. Eu disse: vamos comigo. Ela disse: não, esse momento é seu. É seu. Porque há momentos que é do casal, mas há momentos que é de um ou do outro. E eu fui andando. Imagine agora você que é corajoso andando no cemitério sem ter ninguém. E eu estava caminhando quando alguém tocou nas minhas costas. Eu tomei um susto. Eu estava no cemitério. E o rapaz falou assim:
senhor está precisando de ajuda? Eu disse, estou procurando o nome da minha mãe. Eu não sou daqui. Ele disse, como é o nome dela? Eu falei assim, Maria do Carmo Oliveira dos Santos. Ele olhou assim e disse, eu sei onde sua mãe está enterrada, sabe? Eu disse, olha, foi a terceira enterrada aqui. Ele disse, foi eu que sepultei a sua mãe, vem comigo. A morte não é para nós. A morte dói, ela machuca, maltrata, a gente entra em desespero. Ele disse, essa. Ela estava na segunda ou terceira gaveta. Eu olhava e estava assim, Maria do Carmo Oliveira dos Santos. Eu caí de joelhos. Ela não ouvia mais, não falava mais. Mas eu disse ali, Senhor, quero contar com a minha mãe e meu pai na eternidade, Senhor. Perdão se eu fui um filho desobediente. Perdão porque não ouvi meus pais alguma vez. Eu não vou contar, é um testemunho longo, mas com 12 anos eu comi um pedaço de queijo de coalho. Eu desmaiei mais de 20 vezes. Eu estava lá jogado na cozinha, todo roxo. Se eu não tivesse sido levado para o hospital rapidamente, eu tinha morrido. Minha mãe me pegou, colocou nos braços, estava fazendo um culto lá em casa. E ela disse, Senhor, eu sou Ana. Ana, Senhor, lembra de Ana? Eu devolvo o que tu me deu, Senhor. Não que o Senhor leve, mas se o Senhor salvar o meu filho, eu prometo que eu vou colocar ele no ENA. Eu não sei quantos aqui viram falar do ENA aqui no Belém de Maria. Nessa época eu morava em Maceió. E eu dediquei ele para o ministério, ele vai ser um pastor. Quando nós olhamos, irmãos, quando nós olhamos para isso, é providência divina, eu tenho certeza do jeito que ele está agora. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã, assim, quebrado, rachado. Você entrou aqui precisando da misericórdia de Deus, de mais uma oportunidade. Só que quando o vaso quebra, ele fica assim, os pedaços. E nós, como seres humanos, a gente começa a colar os pedaços. A esposa olha para o marido e diz, deixa eu te colar. O marido automaticamente para a esposa. Mas quando Deus nos vê assim, rachados, machucados, Ele não nos cola. Deus, Ele não cola pedaços. Deus, Ele refaz pessoas. Ele faz você uma nova pessoa. Ele transforma você de mulher para esposa. Ele faz de você esposa. Ele faz de você marido. Ele faz de você filho e filha. Pessoas segundo o coração de Deus. Creia nisso. Confie nisso. Porque a nossa redenção se aproxima.
Ele tem pressa de vir buscar você. Você tem pressa de encontrar com Ele? Quando Jesus voltar, que é aquela nuvem do tamanho de uma mão, ela começar a se abrir uma claridade imensa, ela vai acobertar toda a escuridão do planeta. Do nascente ao poente, todo olho verá. Até os que o abraçaram Jesus. Herodes, Pilatos, os soldados vão ressuscitar para ver que aquele que desceu era realmente o Filho de Deus. Os que abraçaram Jesus passaram pela morte 3 vezes. Sério? Eles morreram. Eles vão ressuscitar para ver Jesus. Vão morrer novamente. E depois vão ressuscitar para ser destruído com Satanás, seus anjos e aqueles que não ouviram a voz do Senhor. Dá-me o teu coração. Nós temos música. Quem vai cantar? Se machucou o piso, depois eu pago, tá? Canta para nós.